Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Hoje nós vamos dissecar o coração de um suíno, ok? O coração do porco, ele é bem semelhante ao coração humano. Só que esse coração aqui, ele além de estar pequenininho, esse coração está bem menor do que o coração humano, que é aproximadamente o tamanho de uma mão fechada, ele também tá um meio coração aí, porque na hora de retirar eles acabaram cortando fora aí os átrios e alguns dos grandes vasos aqui também. Mas mesmo assim ainda dá para a gente estudar algumas estruturas anatômicas aí com ele. Então, olhando a superfície do coração, a gente observa aí que ele tem uma parte mais estreita, uma parte inferior mais estreita, que nós chamamos de ápice do coração. E uma parte superior, que é mais larga, que nós chamamos de base do coração. Aqui, apesar de estar sem os átrios, a parte superior do coração ela é mais larga e chamada de base do coração. E para você entender melhor as estruturas que a gente vai falar aqui, eu vou deixar o link para vocês da playlist de sistema cardiovascular das aulas teóricas, para você entender direitinho o nome das estruturas que a gente está falando aqui. Bom, então temos aqui o ápice do coração e a base do coração. E para a gente saber qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo do coração sem abrir ele, basta a gente palpar ele. Aqui a gente vai perceber que um dos lados, ele é bem mais rígido, mais denso, e o outro lado, ele é mais molinho, ele cede mais. Isso por quê? Porque o lado esquerdo do coração, ele é mais hipertrofiado, então ele tem mais músculo, porque é o ventrículo esquerdo quem bombeia o sangue para a aorta, que vai redistribuir esse sangue para o corpo todo. Então, esse lado do coração faz mais força do que o lado direito, portanto, ele tem que ser mais hipertrofiado, tem que ter mais músculo. Então, o lado esquerdo do coração, ele é mais tenso, mais rígido, e o lado direito do coração, dá até para ver a marca do meu dedo aqui, ó, quando a gente aperta, a gente vê que as paredes são mais finas, mais molinhas. Então, com isso, a gente já sabe qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito do coração. Aqui na superfície, a gente também vê algumas estruturas. Deixa eu pegar uma pinça aqui. Aqui a gente consegue observar algumas estruturas vasculares passando aqui na superfície do coração. Essas estruturas vasculares são as coronárias, principalmente as artérias coronárias, que é as que levam o fluxo sanguíneo para o próprio músculo cardíaco, para o próprio miocárdio. E aqui nós vemos bem evidente essa estrutura vascular passando bem aqui no meio, entre os dois ventrículos, que é o ramo interventricular anterior da artéria coronária à esquerda. Lembrando que os átrios aqui nessa peça, eles foram retirados, então a gente não consegue ver aquela região das aurículas e a região onde se localizariam aí os átrios do coração. O que a gente vê é a parte dos ventrículos. Então, o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda é essa estrutura aqui que separa o ventrículo esquerdo do ventrículo direito e a gente já consegue posicionar aí o coração. Olhando aqui numa vista superior, a gente consegue ver alguns vasos sanguíneos, não todos, né? Porque alguns dos grandes vasos também foram cortados junto com os átrios, mas aqui a gente consegue observar dois grandes vasos. E para a gente saber quem eles são, nada melhor do que a gente saber para onde eles estão levando a gente já descobre quais são esses vasos aí. Então, eu vou colocar a pinça nesse primeiro aqui. Vamos ver para onde ele vai levar. Aqui, ó. Então, esse primeiro vaso, ele tá indo lá pro ventrículo direito. Então, o vaso que sai do ventrículo direito é a artéria pulmonar, né? Então, aqui a gente tem o tronco pulmonar, ou o tronco da artéria pulmonar, que depois vai se dividir nas duas artérias pulmonares, direita e esquerda. E vamos ver esse vaso aqui agora, para onde ele vai levar a gente. Bom, esse vaso ele está levando aqui para o ventrículo esquerdo. A pinça está aqui, ó. O vaso que sai do ventrículo esquerdo, né, que leva o sangue para fora do ventrículo esquerdo, é a artéria aorta. Então, esse vaso aqui é a artéria aorta. A gente consegue ver mesmo que ela é mais calibrosa aí, porque é a maior artéria do corpo. Então, aqui a gente tem o tronco da artéria pulmonar e a artéria aorta.
Essas duas cavidades que a gente consegue observar aqui são já os ventrículos, lembrando que nessa peça os átrios foram cortados, foram retirados. Então, desse lado nós temos o ventrículo esquerdo e desse lado a gente tem o ventrículo direito. Apesar dos átrios terem sido cortados, provavelmente a gente consegue pegar aqui alguns pedacinhos das valvas atrioventriculares. Então, lembrando que nós temos valvas que separam átrios de ventrículos e impedem o refluxo do sangue do ventrículo de volta para o átrio. Lembrando que o sangue sempre tem que ir do átrio para o ventrículo e não do ventrículo para o átrio. Então, essas valvas são, do lado esquerdo, a gente tem a valva mitral ou valva atrioventricular esquerda. A valva mitral, ela possui duas partes, duas cúspides, né? Provavelmente a gente consegue pegar um pedacinho dela aqui, ó. Então, essa aqui, ó, é uma das cúspides da mitral. Lembrando que a mitral tem duas cúspides. Essas cúspides, elas se prendem a cordas tendíneas, que não tá dando para ver aqui, mas depois aqui desse lado dá para ver, ó. Aqui a gente consegue observar estruturas, que são as cordas tendíneas, que prendem as valvas a músculos papilares. Então, aqui do lado esquerdo, aqui é uma das cúspides da valva mitral. E do lado direito, a gente tem a valva tricúspide, ou a valva atrioventricular direita. E aqui a gente também, deixa eu ver se a gente consegue pegar uma das cúspides. Aqui a gente tem, ó, uma das cúspides, então, da valva tricúspide. Lembrando que ela tem três, né? Três partes, três cúspides. Então, essa estrutura aqui, ó, é uma das partes da valva tricúspide. Aqui tem outra, ó. Aqui desse lado tem a terceira. Então, são as três cúspides da valva tricúspide. Bom, então, mais uma vez, aqui a gente observa o tronco da artéria pulmonar, a artéria aorta e os dois ventrículos, já que os átrios foram retirados. Vamos fazer um corte, então, desse coração? Tem várias maneiras de se dissecar um coração, mas hoje eu quero fazer um corte aqui frontal, para a gente conseguir olhar os ventrículos aí na vista frontal. Bom, então eu vou pegar o bisturi aqui e a gente vai fazer um corte no plano frontal. Lembrando que o plano frontal divide aí as estruturas em parte anterior e parte posterior, certo? Aqui a gente consegue observar bem o quanto que o ventrículo esquerdo é muito mais calibroso que o direito. Tudo bem que eu dei uma picotada nele aqui. Nossa, eu dei uma bela de uma picotada nele. Mas a gente consegue ver o tamanho aí das paredes do ventrículo esquerdo, do septo interventricular aqui, comparado com a parede aqui do ventrículo direito. Olha a parte de cima aqui, também dá para ver bem. A parede é bem mais calibrosa aí, né? Nessa vista aqui, a gente também consegue observar bem as cordas tendíneas aqui, ó, que prendem as valvas aos músculos papilares, que são esses aqui, ó. Esses aqui, ó, são os músculos papilares. E a gente consegue observar dos dois lados. Aqui a gente também vê aí as cordas tendíneas e aqui embaixo os músculos papilares. Aqui eu já falei, a gente tem o septo interventricular, e lembrando, as cavidades são chamadas aí de ventrículos. O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Lembrando que as paredes musculares do coração são chamadas de miocárdio. Eu vou tentar cortar agora aqui as artérias para ver se a gente consegue ver a válvula aqui da aorta e a válvula do tronco da artéria pulmonar. Então, aqui a gente tem a válvula do tronco pulmonar, né? Ela é dividida em três partes, ou três válvulas, né? Que formam uma válvula. E cada válvula é chamada de semilunar. Então, aqui são três válvulas semilunares. Aqui tem uma. Aqui tem outra. E aqui tem mais uma, ó. Então, são as três válvulas semilunares que formam aí a válvula
do tronco pulmonar. E aqui a gente também tem as semilunares da aorta. Vamos cortar aqui para ver se a gente consegue enxergar. Então, aqui na artéria aorta, a gente também consegue ver as 3 partes da válvula aórtica, que impede o refluxo do sangue da aorta de volta para o ventrículo esquerdo. Então, a gente tem aqui as válvulas, 3 válvulas semilunares. 1, 2 e a terceira tá aqui, ó. Que formam uma válvula completa chamada de válvula aórtica, ou válvula da aorta. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente ver quais são as principais estruturas aí do coração, nesse coração aqui que é muito semelhante a um coração de humano. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.